Uma saudação amiga a si que connosco marcou hora, neste momento em Canção Nova TV, neste programa Alianças com Santa Maria. É verdade, toda a história de Portugal foi marcada por alianças. Estas alianças que nestes muitos programas temos vindo aqui a estudar com atenção, com pormenor, partilhando consigo sempre algo ou algum lugar que marca essa aliança que Portugal fez com Santa Maria. Se bem se recorda, depois das 7 alianças bíblicas que estudámos, fomos à primeira aliança de Portugal com Nossa Senhora, Dom Afonso Henriques. Segunda, Dom João I. Terceira, Dom Manuel. Quarta, Dom João IV. Hoje, vamos consigo dedicar um pouco de tempo a estudar mais uma aliança. A quinta aliança com Santa Maria. Esta aliança que foi selada entre Portugal e Nossa Senhora num período conturbado da nossa história. 1807 e 1811. A época da Revolução Francesa. A época da Revolução Industrial. Mas também a época em que, por tudo isto, o rei Dom João VI decide partir, deixar Portugal com a sua família e irem para o Brasil. Portugal esteve prestes a perder a sua identidade. Mas com o auxílio e sob a proteção de Nossa Senhora da Conceição, não o fez. Então o que é que o rei fez? Isso mesmo, fundou a Ordem da Imaculada Conceição, ou a Ordem de Nossa Senhora da Conceição. Uma ordem com que o rei foi agraciando aqueles que foram fazendo o bem pela defesa de Portugal e da sua identidade. É sobre isto que nos vai falar agora, já a seguir, Dom Senra Coelho, e depois é sobre isto, e por causa disto, que nós vamos fazer mais uma visita. Não lhe digo onde é. Fique e vai gostar de ir. Até já. Uma saudação amiga a todos os telespectadores e radioouvintes de Canção Nova. Obrigado por estarmos juntos. Mais uma vez, vamos percorrer a história de Portugal pelas mãos de Nossa Senhora. Com este livro que nos vai ajudar, Nossa Senhora na História de Portugal, Alianças com Santa Maria. Estamos, de facto, com a editorial Paulus, nesta segunda edição da obra que nos ajuda como guião. E hoje nós vamos ter em mente a quinta aliança de Portugal com Nossa Senhora, Dom João VI e a Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição. Até aqui nós vimos sempre a materialização das alianças com Nossa Senhora em património material. Com Dom Afonso Henriques chamamos a atenção para a materialização, a ação de graças pela ajuda de Nossa Senhora, através, por exemplo, do Mosteiro de Alcobaça, através da Igreja das Alcáçovas em Santarém ou dos Mártires em Lisboa. Com a consagração de Dom João I e a vitória da Batalha de Aljubarrota, nós encontramos-nos com o Mosteiro da Batalha, o troféu, a presença de louvor, o cumprimento da promessa a Nossa Senhora por esta vitória na crise de 1385, no inesquecível dia 15 de agosto. Estamos perante uma outra grande provocação que Portugal sentiu como desafio, o caminho para a Índia via marítima. É necessário perceber o significado profundo, o alcance para Portugal dessa nova estrada para se chegar ao Oriente. Já não a estrada da seda, a Rota da Seda, que trazia os produtos até Veneza, mas Portugal que assume o grande interposto
com o Oriente, em que Lisboa se torna o palco e substitui assim Veneza. A descoberta do caminho marítimo para a Índia é agradecido a Nossa Senhora de Belém com o Mosteiro de Jerónimos. Sabemos que em Vila Viçosa, Dom João IV, depois do bom sucesso da restauração em 1640, proclama Nossa Senhora como padroeira, lhe tributa a vassalagem com a oferta em ouro. É um povo que reconhece Nossa Senhora como sua suzerana e por isso lhe entrega a coroa da pátria, abdicando os reis de Portugal de usarem essa coroa, para que seja ela a rainha. Agora estamos numa outra experiência. Falaria de um património imaterial. É que Dom João VI, ao renovar a consagração a Nossa Senhora de Portugal, este reino em perigo de independência, o faz em ação de graças, não através de um monumento material, mas através da instituição da Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição, um património imaterial. Vamos parar um pouco no tempo. Vamos perceber o contexto em que viveu Dom João VI. Eu vou socorrer-me de algumas palavras da obra que citei e que serve de guião a este programa. O seu reinado decorreu numa época de profundas mutações à escala mundial e à escala nacional. Revolução Francesa e a consequente Guerra Europeia, bloqueio continental, campanha do Roussillon, guerra com a Espanha e a perda de Olivença, invasões francesas, partida da corte para o Brasil, onde permaneceu durante 14 anos, Revolução Liberal e a independência do Brasil. Este livro termina assim: foi a derrocada de um mundo e o nascimento de outro, mudança que Dom João VI não quis ou não soube compreender. Vamos deter-nos num momento crucial da vida de Dom João VI, da vida de Portugal. Aliás, a vida do monarca, quando é assumida como doação e entrega ao seu povo, é independente da vida do reino. A vida de um rei é a vida do seu povo. Nós podemos constatar que logo que Dom João VI soube do plano de invasão de Portugal pelos franceses, determinou que a família real embarcasse imediatamente para o Brasil. No dia 29 de novembro de 1807, saiu de Portugal uma frota composta por 15 navios da Esquadra Real e outros navios mercantes, levando a família real, fidalgos e funcionários em direção ao Brasil. No dia 22 de janeiro de 1808, Dom João VI chega a Salvador. Dom João VI e a comitiva saem da Bahia no dia 7 de março de 1808 em direção à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, onde são recebidos com festas populares. Na pátria ficou um povo e na pátria ficou uma situação muito complexa, as invasões francesas. Gostaria de ler com todos este momento de dificuldade, exatamente a tremenda vicissitude de um país que experimenta a entrada de um povo que vem para dominar. Encontramos testemunhos muito complexos no património. Sabemos que houve saques, que houve destruição de património cultural em pintura, em escultura, em estatuária. Sabemos que houve humilhação de populações, que houve resistência de um povo e houve também dificuldades muito grandes de sobrevivência de uma pátria que tinha o seu monarca distante e que por si próprio se tinha que defender contra uma ocupação que usurpava a liberdade nacional com muitos séculos de prova e de existência. Estamos
assim a viver uma experiência que esta obra define de uma maneira sintética. Importa não perder de horizonte histórico a centralidade deste momento. Um momento de provação muito grande, em que vamos descrever algumas circunstâncias de provação muito especial. Fazemos, por isso, lembrar os momentos de experiência atroz e dolorosa. Estamos perante uma humilhação grave. Portugal, por 3 vezes, foi invadido pela França no exíguo espaço de 1807 a 1811. E é exatamente nesta fragilidade de Portugal que D. João VI percebeu que a independência do país subsistiu, apesar destes atentados, graças à lealdade e à bravura de alguns portugueses fiéis à sua pátria e ao seu rei e à proteção da padroeira nacional. Em ação de graças, o rei cria a Ordem da Padroeira para agradecer a Nossa Senhora a sua proteção, renovando a sua consagração, e para reconhecimento homenagear todos aqueles que foram fiéis à independência nacional e em solo pátrio permaneceram e lutaram contra todas as vicissitudes provocadas pelas invasões francesas. É aqui que se situa este momento decisivo e grande. É que no dia 6 de janeiro de 1818, no Brasil, D. João VI instituiu na cidade do Rio de Janeiro a Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição, ainda hoje existente. Como percebemos, a sua finalidade é homenagear a padroeira nacional, e o motivo foi o facto de termos resistido como povo independente às invasões francesas. Seria mesmo a perca da independência. Aquilo que se esperava de uma nação que experimentou a partida do seu próprio rei. Esta atitude de D. João VI vem na fidelidade a Nossa Senhora. Ele compreende que sem ela não teria sido possível a manutenção da independência. E por isso é um gesto de reconhecimento e é um gesto de gratidão. Estamos na renovação da consagração, outra vez a Nossa Senhora da Conceição. D. João VI perfila-se nesta estrada, percorrida por D. João IV, por D. Manuel I, por D. João I, por D. Afonso Henriques. Esta singular atitude de consagrar de novo Portugal a Nossa Senhora é, de facto, uma leitura da história que D. João VI faz numa perspectiva de continuidade e de fidelidade. É interessante verificarmos o pormenor e o cuidado com que D. João VI assume esta decisão que registamos no dia 6 de fevereiro de 1818, a criação da nova Ordem Militar da Conceição. Os estatutos desta nova ordem e o desenho da medalha da condecoração aparecem juntos no alvará de 10 de setembro de 1819. A capital da nova ordem permanece Vila Viçosa. O deão da Capela Real desta vila era comendador nato da ordem e com ele também os cônegos, prior e beneficiados desta colegiada e os da mesa da corporação dos escravos, seus cavaleiros natos. Estamos diante de uma linguagem de inspiração, de vassalagem, no seguimento de D. João IV, na promessa de vassalagem a Nossa Senhora. É um povo que continua na pegada da fidelidade. Importa percebermos os tempos novos do liberalismo. Assentavam fundamentalmente numa atitude de dispensa. Ou seja, o liberalismo proclama um Estado separado da Igreja,
que não deve ser, de facto, obediente à hierarquia da Igreja. E por isso assume a dimensão regalista, ou seja, o contrário. A Igreja passa a ser dominada pelo Estado. Em nome de uma liberdade do Estado, o dito liberalismo, fruto de um pensamento iluminístico, onde se faz a negação da revelação, a revelação bíblica, a autoridade da Igreja, a autoridade da hierarquia, neste olhar livre que vai ser apontado de uma maneira mística e quase espiritualizada pelos pedreiros livres ou maçons, esta dinâmica de deixar de seguir a orientação, os princípios, os critérios e os valores do cristianismo, é apenas uma religião oficial de Estado, mas os cidadãos são livres de a seguirem ou não. Esta atitude termina num oposto. Referi há momentos o regalismo, ou seja, a realeza, a coroa, domina em absoluto a Igreja. Há um historiador que chama a este tempo uma Igreja pássaro em jaula de ouro, porém prisioneira. Esta ave, de uma jaula que, sendo de bom tratamento e sendo de ouro, mantém, porém, a ave prisioneira. Assim estava a Igreja nas mãos do Estado. Enquanto fosse necessário conduzir os simples, os humildes, pelos caminhos da ética, através de uma justificação escatológica, ou seja, com medo do inferno, enquanto fosse necessário o recurso à moral cristã para um bom comportamento social dos simples, a Igreja poderia existir numa perspectiva de médio prazo. Assim estava integrada como instituição na administração dos assuntos eclesiásticos ou direção-geral no Ministério da Justiça. Era um instrumento de moralização. Por isso, a Direção-Geral dos Assuntos Eclesiásticos, volto a repetir, se integrava no Ministério da Justiça. Esta leitura positivista, este olhar kantiano, ou seja, que se vai explicando o mistério da vida através da ciência e se vai abdicando da filosofia e da teologia, que um dia a ciência explicará tudo, este espírito ia exatamente acompanhando muitas das propostas que apareciam à legislação portuguesa, que apareciam como projetos de lei. Estamos num tempo em que a Igreja é saqueada dos seus bens através da legislação de 1834, quando os religiosos, as ordens masculinas, perdem todos os bens móveis e imóveis e as ordens femininas são obrigadas a encerrar os seus noviciados, extinguindo-se assim lenta e progressivamente. É neste espírito que D. João VI propõe a fidelidade aos princípios de aliança à Nossa Senhora, pegando no paradigma da vassalagem. Estamos numa atitude de contracorrente, por isso disse que talvez D. João VI não tenha percebido o seu tempo ou então não tenha querido perceber, ou seja, reagiu numa atitude contrária. E é nesta sua atitude contrária que ele recorre à fidelidade e invoca a Nossa Senhora, a padroeira de sempre, em tempos de naufrágio, para os valores da coroa portuguesa. Estamos no grande debate entre absolutistas e liberais. Estamos nas guerras civis do século XIX. Estamos no diferendo entre miguelistas e os seguidores de D. Pedro. Estamos, por isso, em tempos de dificuldade e de grandes mudanças, porque os tempos de grandes mudanças colocam sempre dificuldade. Não são as mudanças que são dificuldade, são os critérios das mudanças. Estamos, por isso, a viver um momento em que a pátria recorre à fidelidade de sempre para se ancorar perante os desafios novos que surgem. Ela recebe a luz da sua história para encarar as exigências do futuro. Estamos no século XIX, novamente na renovação da aliança e neste marco de condecoração
aos bravos e aos heróis que permaneceram na pátria nos tempos difíceis da ocupação francesa, através do património imaterial que é a Ordem Real da Senhora da Conceição, no querer do Rei Dom João VI. Ordem que continua a existir no seguimento dos escravos de Nossa Senhora da Conceição, associação de fiéis que permanece também ainda no contexto atual do Santuário de Vila Viçosa. Fique connosco nesta descoberta das pelgadas da história de Portugal, na fidelidade da Nossa Senhora, nesta que nós proclamamos como a quinta aliança de Portugal com Nossa Senhora, sua padroeira e rainha. Obrigado por estar connosco. Até 2 a 8 dias, se Deus quiser.